Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 12, 1-3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Senhor Deus bendito, que a Tua palavra fale ao nosso coração poderosamente, transforme, ó Deus, a nossa vida e possamos viver com perseverança, correr com perseverança a carreira cristã que nos está proposta. Nos abençoa nessa hora, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez a maior dificuldade que nós temos ao nos tornarmos cristãos é continuarmos cristãos. A perseverança é algo que se requer na caminhada com Deus. E tanto é necessário instruções a respeito disso, encorajamento a respeito disso, que essa carta todinha de Hebreus serve para isso, para encorajar os cristãos a permanecerem na fé cristã. E nós temos sempre a tendência, uns mais, outros menos, uns em algum momento da vida, outros em outro momento, enfim, de desanimarmos na caminhada cristã. Nós desanimamos por causa do pecado, o nosso próprio pecado. Nós desanimamos por causa do pecado dos outros, que nos incomoda, que nos faz até desacreditar, muitas vezes, da igreja. Nós desanimamos porque encontramos oposição na família, oposição dentre os amigos, que não nos estimulam a seguir adiante na vida com Deus. Nós desanimamos, por vezes, quando somos corrigidos por Deus também, porque Deus nos disciplina e o peso da mão do Senhor pesa, e isso, por vezes, nós desanimamos, porque tínhamos a falsa impressão de que na vida com Deus não há nenhum tipo de dor, de sofrimento, né? E os sintomas imediatos do desânimo, da falta de perseverança, são, em primeiro lugar, deixar de congregar. A gente viu isso na semana passada, no capítulo 10, né? Leia comigo, Hebreus 10, versículo 20 e 25. Quando o autor de Hebreus diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, ou seja, chamemos a atenção uns dos outros, quanto mais quanto vemos que estamos nos aproximando do grande dia. Por que está sendo colocado isso? Porque a nossa tendência é deixarmos de congregar. É nos afastarmos. Especialmente num momento de pandemia, em que o isolamento, em alguns momentos, é necessário para conter a transmissão do vírus, etc., nós tendemos a nos afastar completamente. Então, esse é um sintoma. Talvez o primeiro sintoma desse desânimo espiritual é quando nós deixamos de congregar. E um segundo sintoma, ligado ao primeiro, é o viver deliberadamente no pecado. Nós lemos o 25, agora leia comigo o 26. Hebreus 10, 26. Porque,
se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Quer dizer, é um estágio muito grave, segundo o autor bíblico, daquele que, depois de ter tido conhecimento da verdade, depois de ter recebido a graça de compreender o evangelho, passar a viver deliberadamente em pecado. E quando nós falamos, né, em deliberadamente, é a ideia de que você tem consciência de estar em pecado, de praticar o pecado, de que aquilo desagrada a Deus, ofende a Deus, faz um mal terrível para as pessoas que estão ao seu redor. Viver deliberadamente em pecado é saber do erro e ainda assim continuar no erro. São os sintomas imediatos do desânimo: deixar de congregar e viver deliberadamente em pecado. Essa é a minha impressão à luz do próprio texto bíblico e por experiência também, porque a gente acompanha a vida de muitos irmãos, a caminhada, a jornada cristã de muitos irmãos, e tanto é que os irmãos devem já ter percebido isso, talvez ao longo de anos na igreja, você percebe as pessoas que começam a deixar o caminho do Senhor, começam imediatamente também ou concomitantemente a viver em pecado. Então, são sintomas realmente bem perceptíveis daqueles que não perseveram na caminhada. Mas a questão que eu quero trazer para a nossa reflexão é: o que é preciso para correr com perseverança na vida cristã? O que é preciso? Como é que a gente consegue viver com perseverança, continuar firme no caminho do Senhor? E eu quero observar aqui com vocês três princípios que nos auxiliarão na caminhada perseverante no Senhor. Voltemos então nossos olhos ao texto que lemos, Hebreus 12. O primeiro princípio está no início do versículo 1. Diz assim: portanto também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Em outras palavras, o autor bíblico está dizendo o seguinte, começa a olhar para nuvem de testemunhas, ou seja, para a grande quantidade de pessoas que nos antecederam nessa jornada. E aqui, não sei se você já leu essa carta aos Hebreus, mas o capítulo 11 é um capítulo chave no entendimento dessa carta. Você vê no capítulo 11 o autor enumerando, elencando, listando uma série de personagens bíblicos, homens e mulheres de Deus que viveram no passado e viveram pela fé. O capítulo 11 começa dizendo: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O versículo 2 é como se fosse aí vai ser destrinchado a partir do versículo 4 até o final, porque vai falar exatamente dos antigos, que viveram pela fé e obtiveram bom testemunho, tanto que a gente lembra deles. Estamos estudando quarta-feira o livro de Gênesis, né? Falamos de Abel. Abel é o primeiro da lista, versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, etc. Na genealogia de Adão, a gente vai ver nos próximos estudos, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Veremos mais adiante na história de Gênesis, no capítulo 6, 7, 8, dali em diante, Noé, que foi divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Mais adiante, capítulo 12 de Gênesis, Abraão, depois Isaque, Jacó, vai falar também depois de José, de Moisés.
vai falar dos israelitas que foram instrumentos de Deus para a destruição de Jericó, vai falar de Raabe, uma meretriz da própria cidade de Jericó, que protegeu ali os espias, os acolheu, porque cria no poder do Deus de Israel. E o versículo 32 de Hebreus 11 diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para me referir a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, e assim por diante ele vai descrevendo, inclusive o sofrimento, versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, até algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Versículo 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que aqueles sem nós não fossem aperfeiçoados. E aqui o autor está se referindo à concretização da promessa, que é a vinda de Jesus Cristo. Eles não viram isso. Viveram pela fé no que viria. E nós hoje já conhecemos a concretização da promessa. O Santo de Israel já veio em carne e já venceu a morte, já morreu por nós, já conquistou o perdão dos nossos pecados. Então, o primeiro princípio para nós corrermos com perseverança a carreira cristã é olhando para quem viveu pela fé no passado. Homens e mulheres de Deus imperfeitos, e as imperfeições deles não são omitidas nas Escrituras, mas que viveram pela fé, continuaram seguindo adiante. Então, versículo 1 do capítulo 12, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, além de olhar para os crentes do passado, que viveram pela fé, devemos agora, no presente momento, nos desembaraçar do pecado. Veja a sequência do versículo 1. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É como se o pecado criasse amarras em nós, nos prendesse. É como se fosse uma mochila de pedras nas nossas costas, que torna difícil a nossa mobilidade. Portanto, para correr com perseverança a carreira que nos está proposta, nós temos que nos desembaraçar do pecado. Temos que nos desatar de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que nos freia, de tudo aquilo que traz dificuldade na nossa caminhada com Deus. E aqui eu lembro de alguns textos dos apóstolos, o apóstolo Paulo que diz: fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Faz morrer isto, isso aprisiona você. Na mesma carta, em Colossenses 3, adiante, ele diz: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mentais uns aos outros. São exemplos de pecados que estão presentes na nossa vida e que dificultam a nossa caminhada. Devemos nos desembaraçar disso, fazer morrer a nossa natureza terrena. Lembra aqui também do apóstolo Pedro, que disse: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quer dizer, não só a natureza interna
é pecaminosa e nos freia e nos dificulta a jornada da fé, como também as pressões externas, a própria ação do diabo querendo, por vezes, nos devorar. Então, devemos nos desembaraçar, devemos ter atenção, ser sóbrios, vigilantes. O pecado é muito sutil. Ele começa de uma maneira muito sutil. E se nós não colocamos fim no início, será muito difícil depois nós nos livrarmos dessas amarras mortais. Primeiro princípio, então, olhemos para os crentes que já enfrentaram as mesmas dificuldades que a gente, no entanto, perseveraram pela fé. Em segundo lugar, nos desembaracemos de todo o peso do pecado que nos assedia. E agora, terceiro e último princípio, versículo 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Então, o terceiro princípio, para a gente continuar firme, perseverantes na caminhada com Deus, é olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Se a gente olhar para nós mesmos, ou se a gente olhar para aqueles que nos cercam, nós iremos nos desencorajar por vezes. Mas nós devemos olhar para Jesus, porque ele, por diversas razões. Primeiro, versículo 2, diz que ele é o autor da nossa fé, ou seja, ele é quem dá origem, ele é quem faz brotar a fé dentro de nós. Ele é o autor da fé, mas ele também é o consumador da fé. Ou seja, essa fé que ele pôs em nosso coração, ele levará essa fé até o estágio final. Ele vai levar essa fé até o momento final da nossa vida. Ele é o consumador da nossa fé. Também devemos olhar para Jesus porque ele trocou a alegria de estar com o Pai pela vergonha da cruz. Né? É o que diz o versículo 2, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha. Ele optou pela vergonha da cruz, do que pela glória de estar com o Pai, para nos trazer salvação. Devemos olhar para o seu exemplo, devemos olhar para o significado desse sacrifício, que dá essa fé para o nosso coração, que nos dá um novo coração, de fato, para crer. E ele não só trocou a alegria que lhe estava proposta pela vergonha da cruz, como ele ressuscitou pelo poder de Deus e foi assentado à destra do Pai. É o que diz no final do versículo 2, ele está assentado à destra do trono de Deus. Olhemos para ele. Ele venceu todo o sofrimento, ele venceu toda a vergonha, ele venceu todas as tentações. E não pense você que as tentações que Jesus teve foram menores do que as suas. Muito pelo contrário. Sendo ele todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, ele poderia ter posto um fim ao seu sofrimento, ele poderia ter interrompido o livre curso do mal contra ele, mas ele não fez. E ele, além de tudo, como diz o versículo 3, ele suportou toda oposição dos homens. Versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Talvez você pense, mas Jesus não passou pela crise financeira que eu estou passando. Jesus não teve o vizinho que eu tenho. Jesus não teve o marido ou a esposa que eu tenho. Jesus não teve o patrão que eu tenho. Não, ele não teve.
Mas a oposição que ele enfrentou foi muito maior do que de todos estes que você pode estar pensando na sua mente e no seu coração. Portanto, olhe para Jesus. Irmãos, a caminhada com Deus não é nada fácil. Requer perseverança. É fácil desanimar. Por isso nós precisamos fazer uso dos meios que o próprio Deus nos dá para seguirmos firmes adiante. Olhemos para os crentes do passado, nos desembaracemos do pecado e olhemos para Jesus. Simples assim. No versículo 12, aí do capítulo 12, diz assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas, restabelecei os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Que essa mensagem, essa reflexão seja instrumento do Senhor para que tenhamos nossas mãos firmes novamente, nossos joelhos firmes novamente, para que andemos novamente nos caminhos retos do Senhor, para que não nos extraviemos, ou seja, não caminhemos ou pela direita ou pela esquerda, mas que sigamos exatamente pelo caminho estreito, que é o caminho da salvação. Vamos orar? Te damos graças, ó Deus, por esta mensagem. Confessamos, ó Pai, que somos propensos a desanimar, muitas vezes. Em nós milita, Senhor, a carne que tem um sentido do pecado, essa propensão ao mal. Milita em nós, ó Deus, esse grande imperativo. Mas, Senhor, a Tua palavra também nos diz que nós temos o Teu Espírito. E a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne porque são opostos entre si. E não queremos, ó Deus, que nessa batalha a carne vença. Dá-nos, ó Deus, sabedoria para alimentarmos o Teu Espírito no nosso coração. E que o fruto do Teu Espírito se manifeste na nossa vida. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos que nós não somos os primeiros e nem seremos os últimos a padecer de dificuldades na caminhada contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para aqueles que já passaram pelas mesmas coisas e venceram pela fé. Ajuda-nos, ó Deus, a detectar a dinâmica do pecado, a operação do pecado na nossa vida e nos desembaraçarmos de tudo isso. E ajuda-nos, ó Deus, enfim, a olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, que trocou a alegria pela vergonha da cruz, mas após padecer, ressurgiu dos mortos e foi exaltado acima de tudo e de todos. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para Jesus, a amarmos Jesus, a desejarmos a Jesus Cristo. E firmados nele, possamos ter nossas mãos firmes, nossos joelhos firmes e andarmos pelo caminho estreito que ele nos propõe. Abençoa-nos, ó Deus, nesta manhã, neste dia, recebe, Pai, a nossa adoração. Ministra, ó Deus, aos nossos corações, nesse momento que vamos participar da ceia do Senhor.
Que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça nessa hora, por meio destes elementos que nos fazem, ó Deus, lembrar e experimentar essa realidade espiritual de que em Cristo Jesus está a nossa vida. Nele nós temos salvação e vida eterna, temos o perdão dos pecados, temos reconciliação contigo. Abençoa-nos nesta hora, Pai. Oramos em nome de Jesus.